Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Tecnologia de Produtos Agropecuários. Bom, hoje nossa primeira aula será sobre Introdução à Tecnologia dos Produtos Agropecuários. Primeiro, venho me apresentar. Eu sou Samira Pereira Moreira, sou engenheira de alimentos pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos também pela Universidade Federal do Ceará, na área de produtos de origem vegetal. Disponibilizo a vocês o meu e-mail para sanar dúvidas, além das outras formas de comunicação que vocês podem entrar em contato. Essa disciplina ela também será dividida com a professora Carla, tá? Ela ficará com a parte de origem animal. Bom, essa é uma disciplina do módulo 10, de 60 horas, então nós teremos 2 encontros semanais, segunda e quinta, às 8. É uma disciplina sem pré-requisitos e tem como objetivos fornecer aos alunos conhecimentos sobre as principais técnicas de conservação e industrialização de alimentos e produtos agrícolas de origem tanto vegetal como animal, aplicáveis nas propriedades agrícolas, visando a produção, minimização de perdas, aproveitamento de excedentes e agregação de valor ao produto final. Aqui a ementa da disciplina de vocês, Introdução à Tecnologia de Produtos Agropecuários, conceitos de higiene e sanitização de matéria-prima, equipamentos, utensílios e ambientes destinados à transformação de alimentos, cuidados na operação de colheita, transporte e armazenamento de produtos de matéria-prima de origem vegetal destinada à industrialização, cuidados no manejo pré-abate e abate de animais de pequeno, médio e grande porte destinados ao fornecimento de carcaças para a industrialização, tecnologia de transformação de produtos agrícolas, métodos de conservação e armazenamento de produtos industrializados e elaboração de trabalho teórico ou teórico-prático sobre a aplicação de conceitos de elaboração de produtos industrializados animal e vegetal. Aqui a bibliografia recomendada, bibliografia básica, um ótimo livro, apesar de um pouco mais antigo, mas é um excelente livro, o Evangelista, de Tecnologia de Alimentos. Nós temos o GAVA, que é mais simplificado em relação ao Evangelista, mas também um excelente livro. Lima, que trata só sobre algumas matérias-primas de alimentos, e outras bibliografias recomendadas complementares. Na minha parte de origem vegetal, vocês vão ver que meus slides eles contêm muito material, muita informação, tá? Então, é exatamente para servir como uma complementação de estudo para vocês. Assim como, quando for necessário, será adicionado não somente os slides, mas também um material complementar, de leitura complementar. Bom, alguns conceitos básicos nós veremos na aula de hoje, tá? Primeira coisa é identificar o que seria classificado como alimento. Alimento ele é toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais e que são essenciais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Então, como a grande maioria dos produtos que se tem, eles são uma mistura de substâncias. Então, nós temos carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, antioxidantes, fenólicos, entre outros. Tá? Então, é um conjunto de substâncias que vão proporcionar essa possibilidade de formação, manutenção e desenvolvimento. A tecnologia de alimentos ela é um conjunto de conhecimentos ou a reunião de técnicas e conceitos baseados em princípios científicos que são aplicados visando preservar, ou seja, conservar os alimentos por mais tempo. E tem como principal objetivo estender ou ampliar o tempo de vida útil desses alimentos, preservando ao máximo a qualidade através da inibição de possíveis processos deteriorativos e proporcionando a segurança adequada ao consumo. Então,
eu queria especificar que muitas vezes o nome vida útil, ele também é utilizado como outros termos similares, vida de prateleira, prazo de validade, tá? E também especificar que a segurança nos alimentos industrializados, ele é de fundamental importância e é o principal objetivo da grande maioria dos processos de conservação de alimentos. Todo o conhecimento dos componentes dos alimentos e como esses componentes se comportam quando se aplica calor, quando se aplica frio, quando ele entra em contato com outras substâncias, todo esse conhecimento e junto com o conhecimento e aplicação de técnicas de conservação, como a aplicação de calor, uso de embalagens, uso de aditivos, uso de frio, uso de secagem, todos esses métodos, eles podem proporcionar modificações para oferecer aos consumidores um produto mais atraente. E se ele é mais atraente, você ganha um mercado a mais para o seu produto. Então, é necessário você conhecer todas as características específicas do seu produto e, no mínimo, do grupo de alimentos do seu produto, tá? E isso vai impactar nas funções tecnológicas, não só a nível nutricional e relação de características físico-químicas do alimento, mas também em relação às características organolépticas. O que são as características organolépticas? São as características relacionadas aos órgãos do sentido. Um alimento com uma coloração mais agradável, um alimento com uma textura agradável, um alimento com um odor, um flavor atraente, tá? Você não vai comprar, por exemplo, um biscoito, ele estando amolecido. Você vai esperar que ele tenha aquela textura, aquela crocância, certo? Você não vai comprar um leite com gosto amargo, certo? Então, você tem uma certa expectativa, tá? E isso estão relacionadas às características organolépticas, que têm que ser levadas em consideração, assim como outros fatores na hora de produzir um alimento. Alguns objetivos da tecnologia de alimentos, tá? Garantir o abastecimento de alimentos nutritivos e saudáveis através do uso de técnicas de conservação de alimentos. Por quê? Por termos produtos que são bastante perecíveis, outros apresentam um grau de perecibilidade menor, mas muitos alimentos apresentam uma alta perecibilidade, principalmente produtos de origem vegetal e também produtos marinhos, tá? Como os peixes. A sazonalidade das produções, a distância entre os locais de produção e os consumidores e é necessário a utilização de armazenamento e transportes adequados. Também, alguns dos objetivos, entre os objetivos, é diversificar os alimentos para ampliar a aceitação de alimentos pelo consumidor e também, além da satisfação nutricional, a satisfação psicológica que se tem através de alimentos. Na indústria moderna, nós temos processos aplicados especificamente com esse objetivo, aquele com a coloração ou aquele que tem uma lembrança psicológica do consumidor, tá? A um momento bom da vida. Exemplo, outro exemplo é a ampla variedade de iogurte que nós temos. Então, você tem o iogurte sem adoçar, adoçado, com polpa em pedaços, em várias opções. Então, para poder satisfazer uma gama grande de gostos dos consumidores. Também temos por objetivo obter o máximo de aproveitamento dos recursos nutritivos existentes e buscar outros, como a subutilização de espécies. Então, existem muitas espécies que têm um valor nutricional e um potencial de industrialização muito grande.
O preparo de produtos para indivíduos com necessidades especiais nutritivas, seja para idosos, crianças, diabéticos, hipertensos, pessoas com alergias alimentares. Então, exemplos, produtos diet, light, sem lactose, sem glúten. Então, são produtos tendência e que tem um mercado muito grande, consumidor muito grande e que é uma opção boa para se investir. Quando você pensa em um alimento, seja ele de origem animal ou vegetal, existe uma gama de pontos que você tem que considerar. Desde controle de qualidade, tá? Tanto da matéria-prima durante o processamento, armazenamento, transporte, de embalagem, as boas práticas de criação ou de cultivo, porque uma matéria-prima boa muito provavelmente não vai produzir um produto industrializado bom, tá? A não ser que ele seja um alimento ultraprocessado, tá? O que não é uma tendência hoje de consumo. As técnicas de conservação que você vai precisar utilizar e o impacto dessas técnicas de conservação na parte nutricional e sensorial dos alimentos. Digo isso porque, por exemplo, uma das técnicas mais utilizadas para conservação de alimentos, que nós até veremos mais à frente, é o uso de calor. Porém, o calor, ele, dependendo do tempo que é aplicado e da temperatura, ele pode gerar uma perda na coloração e em alguns nutrientes do alimento. Então, tem que verificar o impacto, se vai ser necessário você repor essa coloração, se você pode modificar os padrões de aplicação dessa temperatura para reduzir essas perdas. Então, tem que analisar tudo isso. Aspectos ambientais, de marketing, aspectos legais. Muitos produtos alimentícios apresentam os padrões de identidade e qualidade, então ele tem todas as características mínimas que um alimento tem que ter para ele ser considerado aquele alimento, para ser considerado queijo, para ser considerado uma polpa, tá? Tem todas as características. Produtos derivados, eles vão agregar valor e proporcionam diversificação de mercado, equipamentos, instalações, rendimento, produtividade, os custos, a rotulagem, que tem inúmeras legislações em relação à rotulagem e embalagem, o lucro, entre outros aspectos. Então, produzir um alimento é muito complexo, tá? Aqui, algumas causas da industrialização de alimentos. Em relação à perecibilidade que nós temos, periodicidade de produções, para manter a continuidade de consumo, a impossibilidade de consumir in natura, o consumo in natura de certos produtos ou partes deles, sazonalidade das produções e distribuições geográficas diferentes do local de produção e dos principais centros de consumo. Então, a industrialização ela objetiva aumentar a durabilidade dos alimentos, regularizar a oferta e demanda dos alimentos, reduzir espaços, economizando embalagens, transportes, etc. Por exemplo, quando você vai vender um produto para uma indústria, sabe? Você vai vender ovo para uma indústria de panificação. Então, no lugar de você vender o ovo in natura, porque você não produz o pó, tá? Desse produto, que ele vai durar muito mais tempo, você vai ter um espaço menor de armazenamento, menos custos de transporte, tá? Então, é um caso a se pensar. Sanidade e qualidade dos alimentos, lucro, produtos in natura, o preço geralmente é mais baixo, é muito mais caro você comprar um doce de manga do que a manga in natura, tá? Então, você agrega valor ao seu produto. Tecnificação e também aproveitamento de excedentes de produção. No lugar de você vender a custo mais barato, você pode pegar aquele excesso de produção de uma fruta, por exemplo, e produzir um derivado, uma polpa, um suco tropical, um doce, por exemplo. E como consequência, manutenção da qualidade, desenvolvimento de atividades correlatas, transporte e comunicação, treinamento de mão de obra, geração de empregos diretos e indiretos, ganhos ambientais, porque reduz as perdas, porque vai reduzir as perdas principalmente, implantação de agroindústrias no interior, fixando o homem no campo. São algumas das consequências da industrialização de alimentos.
E para finalizar a aula de hoje, vou trazer algumas causas mais gerais que podem gerar deterioração de alimentos. Entre eles, a própria condição química ou de constituição do valor nutricional e características específicas dos próprios alimentos, o que tornam um mais perecível ou não em relação aos outros. Agentes desencadeantes, como micro-organismos, contaminações de origem química, física, insetos, roedores, predadores, entre outros. Processamento, armazenamento e transporte realizados de forma inadequada, assim como o uso de embalagens impróprias. Cada material de embalagem tem suas características, então ele é mais ou menos adequado para um grupo alimentar. Falta de aplicação de princípios de higiene, entre outros. Bom, aqui algumas referências e até a próxima aula. Tchau!